E Boa noite a todos. Como representante legítimo do povo, dou início à nona reunião ordinária em 11 de novembro de 2024, às 18 horas e 14 minutos, conforme a portaria 8 de 11 de 5 de 2022. E nos termos do artigo 15, inciso 1º e artigo 21 do regimento interno desta casa. Ressalto que esta reunião está sendo gravada e transmitida ao vivo pelo nosso canal oficial do YouTube. Convido a secretária para fazer a chamada. Alexandre de Araújo Lima. Donizete Damasceno Luiz. presente. Edmundo Denizete Rodrigues. Presente. Edson Ramos Albergaria. Presente. Fernando César de Jesus da Silva. Presente. Geralda Maria de Oliveira Vieira. Presente. Geraldo Marcelino Miranda. Presente. Sandro Ramos da Silva. Presente. Selma Cristina Souza Neves. Presente. Havendo quórum, declaro aberta a reunião. Por gentileza, o livro de presença. Por gentileza, Giovana, proceda com a leitura da ata da 8ª reunião ordinária. E Ata da 8ª reunião ordinária. Ata da 8ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Rio Doce. Às 18 horas do dia 21 de outubro. Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Rio Doce.
às 18 horas do dia 21 de outubro de 2024, sob a presidência do vereador Fernando César de Jesus da Silva, sendo a secretária a vereadora Selma Cristina Souza Neves, iniciou-se a 8ª reunião ordinária do corrente ano. Verificado o quórum estabelecido no artigo 46 da Lei Orgânica do município de Rio Doce e artigo 19 do Regimento Interno, declarou aberta a reunião, efetuando a chamada nominal, registrando a presença dos seguintes vereadores: Alexandre de Araújo Lima, Donizete Damasceno Luiz, Edmundo Denizete Rodrigues, Edson Ramos Albergaria, Fernando César de Jesus da Silva, Geralda Maria de Oliveira Vieira, Geraldo Marcelino Miranda, Sandro Ramos da Silva e Selma Cristina Souza Neves. Também presente a assessora jurídica, doutora Aline de Freitas Martins. Verificado o número legal, iniciou os trabalhos, efetuando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foram lidas as seguintes indicações. Indicação número 56/2024, de autoria da vereadora Geralda Maria de Oliveira Vieira, que requereu que a ponte que se encontra atualmente em construção no bairro Perobas tenha como nome Olímpio Tiago Barbosa, em memória. Indicação número 57/2024, de autoria do vereador Edmundo Denizete Rodrigues, que requereu o andamento da obra na rua Joaquim José Custódio, Rua do Cruzeiro. Indicação número 58/2024, de autoria do vereador Edmundo Denizete Rodrigues, que requereu providências para contenção ou destinação apropriada do material que se encontra no Botafora. Indicação número 59/2024, de autoria do vereador Fernando César de Jesus da Silva, que requereu a regulamentação da queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos no município de Rio Doce. Indicação número 60/2024, de autoria do vereador Fernando César de Jesus da Silva, que requereu o estudo sobre a possibilidade de promover a captação de profissionais para capacitação de profissionais para melhoria no atendimento às pessoas que possuem a fibromialgia e a seus familiares, bem como a elaboração de um cadastro único dessas pessoas, em que conste informações sobre suas condições de saúde, necessidades assistenciais, acompanhamentos clínicos assistencial e laboral, a fim de que promova mecanismos de proteção social. Indicação número 61/2024, de autoria do vereador Sandro Ramos da Silva, que requereu o estudo técnico para a recolocação de quebra-molas ou redutores de velocidade na rua João Galinari. Logo em seguida, dando continuidade aos trabalhos, foi lido o ofício encaminhado a esta casa, de autoria da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, tendo como assunto os ofícios 59/2024 e 60/2024, de autoria da vereadora Geralda Maria de Oliveira Vieira. Em seguida, o presidente da Câmara passou a ordem do dia com o seguinte projeto: Projeto de Lei número 1268/2024, que dispõe sobre a autorização para a concessão de subvenções, contribuições e auxílios financeiros. Colocado em discussão, o presidente Fernando alegou que esse projeto visa a regulamentação e autorização de concessão de subvenções sociais, contribuições e auxílios financeiros para entidades privadas, entes públicos e pessoas físicas carentes no exercício de 2025. Ressaltou que essas são formas voluntárias e discricionárias de financiamento público
das atividades desenvolvidas por organização do terceiro setor. Assim, não possuindo caráter permanente, colocado em votação, o referente projeto foi aprovado por unanimidade, contabilizando 9 votos a favor. Em seguida, o presidente Fernando, na palavra livre, tendo como embasamento legal o artigo 3º do regimento interno dessa Casa Legislativa, enfatizou que os vereadores eleitos possuem até o dia 20 de dezembro do corrente ano para entregarem na secretaria desta Casa o diploma expedido pela Justiça Eleitoral com a comunicação do seu nome e da legenda partidária. Arguiu ainda o dever legal dos vereadores apresentarem a declaração de bens na secretaria desta Casa. Logo após, o presidente da Casa solicitou ao Poder Executivo a manutenção em alguns mataburros nas comunidades, principalmente na comunidade do Marimbondo, Tapera e Matadouro. Ainda no uso da palavra livre, reiterou o pedido feito aos encarregados sobre 2 pontes na comunidade do Jorge, que estão danificadas, e ressaltou a necessidade de que a limpeza na comunidade de São José de Entre Montes, Tapera, seja feita pelo menos 2 vezes por semana. O vereador Fernando agradeceu aos eleitores que confiaram novamente no seu trabalho e alegou que continuará trazendo ideias inovadoras para o crescimento do município. Na palavra livre, a vereadora Selma fez menção sobre o projeto de lei enviado pelo Executivo, onde foram extintos cargos de auxiliares de serviços gerais e criados 10 cargos de auxiliares de obras. A nobre Edio solicitou que haja explicação pelo Poder Executivo sobre o concurso público, no sentido que houve a efetiva ocupação de apenas 2 vagas para o cargo de auxiliares de obras e que o restante dessas vagas está sendo ocupadas por funcionários contratados. Em seguida, o vereador Edmundo fez o uso da palavra livre, ressaltando que o Poder Executivo necessita dos auxiliares de obras e que não há motivos para que não ocorra a efetivação dos servidores, e ressalta a necessidade de verificar a vigência do concurso público. Ainda em tempo, o vereador Edmundo reiterou o pedido já feito pelo vereador Fernando, no sentido de solicitar ao Poder Executivo a verificação da qualidade da água nas comunidades rurais. O nobre Edio também afirmou que na comunidade de Santana do Deserto está um descaso total com a qualidade da água fornecida, uma vez que no período chuvoso o abastecimento dessa se torna imprópria para uso, necessitando, desse modo, providências como a utilização do poço artesiano que ainda se encontra inativo ou a filtração da água. Ainda em uso da palavra livre, reiterou a proposição feita no dia 29 de janeiro do corrente ano, em que cobra providências sobre o deslizamento de terra no córrego das Lajes. Ressaltou novamente os riscos de desmoronamento de barrancos no período chuvoso nesse local. Fez menção também sobre a estrada do Jaracatiá, que o material colocado na via foi de péssima qualidade, e ainda expôs que, após reclamações, os responsáveis fizeram reparos promovendo o asfaltamento. Todavia, o nobre Edio solicita que os responsáveis por essa obra verifiquem a largura, pois o mesmo questiona sobre o estreitamento da mesma e os riscos gerados. O vereador Edmundo pediu providência sobre os pontos críticos do calçamento nas ruas do município, que se encontram afundando, e relatou sobre a necessidade de troca dos corrimãos dos escadões que se encontram enferrujados. E, em continuidade, citou a necessidade de fiscalização da obra de calçamento na rua Raimundo Rodrigues, bairro Aimorés, que tem gerado transtorno para os moradores, e questionou a resposta obtida pelo Poder Executivo sobre a estação de tratamento de esgoto, e ressaltou que na realidade, Naete demonstra total abandono e descaso.
e, por fim, ressaltou a realidade de desleixo com Botafora. Esse relatou o problema do lixo amontoado e os problemas futuros que poderão ocorrer. Logo após, o vereador Sandro também fez o uso da palavra livre, reiterando o pedido para a recolocação do quebra-molas na rua Raimundo Rodrigues, Rua da Linha. Em seguida, o vereador Geraldo Marcelino fez o uso da palavra livre, alegando que pediu providência ao Poder Executivo a respeito da manutenção da estrada, que liga Rio Doce a Santana do Deserto, e alegou que os responsáveis pela manutenção das estradas municipais irão atender tal reivindicação em breve. Em seguida, também fazendo uso da palavra livre, a vereadora Geralda Maria parabenizou o encontro de mulheres e a todos os envolvidos pela organização do evento e afirmou a necessidade desse encontro todos os anos como forma de apoio às mulheres. Aproveitou o momento para agradecer à população riodocense pelos 159 votos obtidos. Logo após, o vereador Donizete fez o uso da palavra, ressaltando que o pedido do vereador Sandro a respeito do quebra-molas reforça a indicação de sua autoria já feita nesta casa e que também aguarda resposta. Em seguida, o vereador Sandro fez o uso da palavra, questionando o presidente sobre a possibilidade de uma reunião entre os membros do Poder Executivo e Legislativo com os policiais militares, tendo como objetivo o esclarecimento do aumento da criminalidade na cidade e o monitoramento pelas câmeras de segurança local. A vereadora Geralda afirmou que as câmeras de monitoramento captam imagem apenas a certa distância e a qualidade não se encontra com boa resolução, necessitando assim de melhores equipamentos. Aproveitou o momento para pedir apoio aos vereadores para que volte com o CONSEPS, Conselho de Segurança Pública e Integração Social, devido à necessidade deste. Logo após, a vereadora Selma corroborou com o vereador Sandro sobre o sentimento de insegurança que estão vivenciando no município e que discorda do vereador Geralda Maria sobre a resolução das imagens das câmeras, uma vez que em um roubo recente no município, nas imagens era visível o rosto dos indivíduos, e ressalta que o vereador Sandro almeja respostas sobre o processo investigativo e que, se está em andamento as investigações, essas não estão sendo externadas. A vereadora Selma ainda confirma que presenciou a tentativa de acordo entre o prefeito Maurinho e o tenente em relação ao horário do efetivo e relatou que já sofreu por 2 vezes por essa ausência do policiamento 24 horas e que a população, em geral, está se sentindo insegura. Ainda ressaltou a importância da volta do CONSEPS. O presidente desta casa afirmou que já havia questionado o Poder Executivo em relação à manutenção dessas câmeras de monitoramento e que obteve como resposta que 90% delas não funcionam e muitas delas os próprios policiais não têm acesso. E se comprometeu em marcar uma reunião com o tenente responsável para a busca da solução. Depois de fazer o uso da palavra e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que após lida e aprovada será devidamente assinada. Rio Doce, 21 de outubro de 2024. E.
Por gentileza, Giovana, proceda com a leitura das proposições e comunicações. Indicação número 62/2024. Senhor Presidente, o vereador infracinado, na forma regimental, atendendo o pedido da população, requer a Vossa Excelência envio de ofício ao Poder Executivo, para que o Grupo Semear, organização social sem fins lucrativos, apresente prestação de contas referente aos anos de 2021 a 2024, para esta Casa Legislativa. Justificativa. A solicitação se faz pertinente, haja vista que, a partir do ano de 2021, com a promulgação da Lei 1073/2021, foi concedido ao Grupo Semear título de utilidade pública. Assim, desde então, houve o repasse para essa organização social sem fins lucrativos de recurso público, para a manutenção de seus projetos sociais, culturais e educativos. Assim sendo, cabe a esta Casa Legislativa fiscalizar a utilização ou emprego de todo o recurso público. Rio Doce, 1º de novembro de 2024. Sandro Ramos da Silva, vereador. Indicação número 63/2024. Senhor Presidente, a vereadora infracinada, na forma regimental, atendendo o pedido da população, requer a Vossa Excelência envio de ofício ao Poder Executivo para que seja incluso, no dia do evangélico, primeiro sábado do mês de agosto, um momento de oração e de palavra de Deus nas escolas e creches municipais. Justificativa. A solicitação se faz pertinente, haja vista que a mesma tem em seus calendários escolares dias como Consciência Negra, festas juninas, festa da família, etc. E tendo em vista que o momento de oração e da palavra não passaria de no máximo 15 minutos, o que não acarretaria nenhum prejuízo à grade curricular dos dias normais de aula. Rio Doce, 7 de novembro de 2024. Geralda Maria de Oliveira Vieira, vereadora. Indicação número 64/2024. Senhor Presidente, o vereador infracinado, na forma regimental, atendendo o pedido da população, requer o envio de ofício ao Poder Executivo para que sejam adotadas as medidas pertinentes sobre o lamaçal que tem escoado no novo loteamento na rua Avenida 3 de Março, no bairro Perobas. Justificativa. A solicitação se faz pertinente, haja vista que já com as primeiras chuvas do início do período chuvoso, já tem tido transtornos para os moradores com a lama que desce do loteamento, ocasionando assim muito barro nas ruas, o que atrapalha o trânsito de carros e pedestres que transitam pelo bairro. Rio Doce, 7 de novembro de 2024. Edmundo Denizete Rodrigues, vereador. Indicação número 65/2024. Senhor Presidente, o vereador infracinado, na forma regimental,
atendendo o pedido da população, requer o envio de ofício ao Poder Executivo para que seja feito o estudo sobre a possibilidade de construção de novos bueiros, a fim de que seja feito o escoamento das águas pluviais no bairro Perobas. Justificativa. A solicitação se faz pertinente, haja vista que, com o período chuvoso, a possibilidade do aumento do volume das águas de chuva a serem escoadas. Assim sendo, a colocação de novos bueiros possibilitaria o melhor escoamento, evitando assim vários transtornos, inclusive alagamento das ruas. Rio Doce, 7 de novembro de 2024. Edmundo Denizete Rodrigues, vereador. Indicação número 66/2024. Senhor Presidente, o vereador infracinado, na forma regimental, atendendo o pedido da população, requer o envio de ofício ao Poder Executivo para que o setor responsável tome providências a respeito de melhorias nas estradas vicinais, tendo como pontos cruciais a serem observados: aumento da largura das estradas devido ao estreitamento em alguns pontos que causam impedimento do tráfego de 2 veículos simultaneamente, ampliação nas pontes a fim de que essas sejam proporcionais ao asfalto, construção de passagado e guia nas estradas, a fim de evitar que os animais transitem nas estradas. Justificativa. A solicitação se faz pertinente, haja vista que os assuntos citados acima são de extrema relevância, sendo assim objeto de cobrança de forma verbal durante a palavra livre das reuniões anteriores. Rio Doce, 7 de novembro de 2024. Edmundo Denizete Rodrigues, vereador. Indicação número 67/2024. Senhor Presidente, o vereador infracinado, na forma regimental, atendendo o pedido da população, requer o envio de ofício ao Poder Executivo para que o setor responsável encaminhe a esta casa o projeto de asfaltamento das estradas vicinais da comunidade do Jaracatiá. Ressalta-se que esta obra está sendo realizada pela empresa Samarca S.A. Justificativa. Esta Casa Legislativa possui o dever de fiscalização e conhecimento das obras que atingem, de forma direta ou indireta, o erário. Assim sendo, é de suma importância que esse projeto venha com detalhamento da obra supracitada, ou seja, contendo a espessura do asfalto, o tipo ou material de massa asfáltica utilizada, a largura das estradas e a extensão da obra do asfalto, para a apuração das imagens em anexo. Rio Doce, 7 de novembro de 2024. Edmundo Denizete Rodrigues, vereador. Indicação número 68/2024. Senhor Presidente, a vereadora infracinada, na forma regimental, atendendo o pedido da população, requer a Vossa Excelência envio de ofício ao Poder Executivo para que os novos prestadores de serviços adotem os seguintes critérios: faça a contratação de pelo menos 70% de mão de obra dos nativos do município. A alimentação e alojamento concedidos aos funcionários sejam do município. Que as empresas prestem anualmente relatório ratificando os critérios acima cumpridos. Justificativa. A solicitação se faz pertinente para que haja melhoria na arrecadação financeira do município e que obedeça aos critérios já normalizados. Rio Doce, 8 de novembro de 2024. Geralda Maria de Oliveira Vieira, vereadora. Indicação 69/2024. Senhor Presidente, a vereadora infracinada, na forma regimental, atendendo o pedido da população, requer a Vossa Excelência envio de ofício ao Poder Executivo para que estude a possibilidade de concessão de isenção do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, para os idosos acima de 60 anos de idade e donos de um único imóvel. Justificativa. Essa proposição
visa assegurar os direitos fundamentais inerentes aos idosos, trazendo assim um benefício que garante uma vida digna. Ressalta-se que os idosos possuem uma história de contribuição e serviços prestados à comunidade, e a maior parte dos idosos e docentes possuem uma renda per capita de um salário mínimo. Assim sendo, tendo em vista a inflação e o aumento do custo de vida, é digno que esses tenham uma isenção a fim de se amenizar a dificuldade financeira. Rio Doce, 7 de novembro de 2024. Geralda Maria de Oliveira Vieira, vereadora. Ressalta aqui que o projeto de lei do Legislativo número 1 de 2024 foi retirado de pauta. Convido a secretária para fazer a leitura do projeto de lei número 1269/2024. Altera o anexo de metas e prioridades, o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais, a Lei número 1126, de 11 de junho de 2024, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025. O prefeito do município de Rio Doce: faço saber que a Câmara Municipal de Rio Doce, por seus representantes legais, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O anexo de metas e prioridades, o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais, a Lei número 1126, de 11 de junho de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária do Exercício Financeiro de 2025 e da outras providências, previsto nas alíneas do parágrafo único do seu artigo 1º, passam a vigorar com as alterações constantes dos anexos a essa lei. Artigo 2º. A substituição proposta tem por objetivo preservar a compatibilização dos instrumentos de planejamento, conforme estabelecido no caput do artigo 5º da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Rio Doce, 30 de setembro de 2024, Mauro Pereira Martins, prefeito municipal. Conforme a mensagem encaminhada a essa Casa Legislativa, esse projeto visa preservar a compatibilidade entre os instrumentos de planejamento municipal. Por gentileza, com o uso da tribuna, contadora dessa Casa, Carolina. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite. Boa noite aos presentes. Boa noite. Boa noite aos que estão em casa nos assistindo. Esse projeto de lei, ele está alterando as peças de planejamento. Por quê? Quando a última peça de planejamento anual é a LOA, que é a Lei Orçamentária. Então, é uma peça de planejamento de despesa e receita que vem mais detalhada. Então, é a peça que, por ser a última, é a que mais está próximo da realidade para ser desempenhado no ano de 2025. Então, eles tiveram que alterar a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque os anexos, que são os quadros, principalmente, que contêm risco fiscal e as ações e projetos, alguns foram alterados.
alguns foram incluídos. Então, com isso, eles vão ter que readequar as peças de planejamento, que é a LDO, que está aqui, que foi que nós votamos ela no início do ano, né? Acho que foi em abril, se eu não me engano, e o PPA, que nós votamos no primeiro ano de mandato. Então, primeiro, essa aqui está alterando a LDO, para compatibilizar com a LOA. Projeto em discussão. Alguma dúvida? Não, tá tudo ok. Pelo que nós conversamos, né, nos estudos também, que a Aurora explicou para a gente detalhadamente, né? Eu acho que está dentro do... Está tudo normal, dentro da... Projeto em votação. Selma. Aprovado. Alexandre. Aprovado. Edmundo. Aprovado. Sandro. Aprovado. Geraldo. Geraldo. Aprovado. Donizete. Aprovado. Edson. Aprovado. Convido a secretária para fazer a leitura do projeto de lei 1270/2024. Dispõe sobre a alteração da Lei 1085, de 25 de novembro de 2021. O prefeito do município de Rio Doce faço saber que a Câmara Municipal de Rio Doce, por seus representantes legais, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a alteração do PPA, que é o Plano Plurianual, constante da Lei Municipal número 1085, de 25 de novembro de 2021, com ênfase no exercício de 2025, na forma constante dos anexos desta lei. Parágrafo único. Os anexos desta lei atualizam os correspondentes da Lei Municipal número 1085, de 25 de novembro de 2021. Artigo 2º. Os poderes legislativo e executivo efetuarão os ajustes necessários à compatibilização do planejamento para os próximos exercícios. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeito a partir de 1º de janeiro de 2025. Rio Doce, 6 de novembro de 2024. Mauro Pereira Martins, prefeito municipal. Esse projeto também visa preservar a compatibilidade entre os instrumentos de planejamento municipal. É como Carol explicou aí? Pronto, Carol. Eu já tinha, né, me adiantado um pouco. Esse projeto de lei está alterando o PPA. Em 2025 vai ser o último ano do PPA. O PPA ele é válido para 4 anos, né? E ele está fazendo isso, adequando a LOA, que é a Lei de Orçamento Anual, mudando as ações e ajustando algumas e alterando outras. Então, é só para compatibilizar mesmo com a LOA, que é a Lei de Orçamento. Projeto em discussão. Projeto em votação. Edson. Aprovado. Donizete. Aprovado. Geraldo. Aprovado. Geraldo. Aprovado. Sandro. Aprovado. Edmundo. Alexandre. Aprovado. Selva. Aprovado. Convido a secretária para fazer a leitura do projeto de lei número 1271/2024. Estima a receita e fixa a despesa do município de Rio Doce para o exercício financeiro de 2025. O prefeito do município de Rio Doce faço saber que a Câmara Municipal de Rio Doce, por seus representantes legais, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município de Rio Doce para o exercício financeiro de 2025 no montante de R$ 81.242.875,
correspondendo os orçamentos fiscal e da Seguridade Social, referentes aos poderes legislativo e executivo do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, nos termos do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição da República. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a: inciso 1, abrir créditos suplementares até o limite de 30% do valor total do orçamento nas dotações que se fizerem insuficientes durante a execução orçamentária de 2025, podendo, para tanto, utilizar-se de anulação parcial e ou total de dotações, conforme dispõe o artigo 43 da Lei 4.320, de 64. Inciso 2. Abrir créditos suplementares às dotações do orçamento para exercício de 2025, podendo, para tanto, utilizar o excesso de arrecadação efetivamente realizado até o limite de 100% do total do orçamento. Inciso 3. Abrir créditos suplementares às dotações do orçamento para exercício de 2025, podendo, para tanto, utilizar o superávit financeiro verificado no exercício anterior. Inciso 4. Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da Receita. Inciso 5. Realizar operações de crédito, observados os limites estabelecidos por resolução do Senado Federal e normas e condições definidos em ato expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional. Parágrafo 1º. Inclui-se no caput do limite, no cômputo do limite estabelecido nesse artigo, os créditos adicionais suplementares abertos por decreto da administração direta e indireta do Poder Executivo e no mesmo percentual, de forma em separado do Poder Legislativo Municipal, calculado sobre os respectivos valores constantes da presente lei. Parágrafo 2º. A autorização contida no caput engloba a criação, se necessário, de categoria econômica, modalidade de aplicação, elementos de despesas e fonte de recurso dentro de cada projeto ou atividade, destinado à cobertura de despesas ordinárias e ou vinculadas, observado, em qualquer caso, o limite indicado no caput deste artigo. Artigo 3º. Ficam excluídos do limite estabelecido no artigo 2º, caput, os créditos adicionais suplementares destinados a atender insuficiências nas dotações com as seguintes condições. Inciso 1. Entre dotações de despesas com pessoal e seus encargos, autorizada a redistribuição conforme prevê o artigo 66, parágrafo único da Lei 4.320 de 1964. Inciso 2. Para atender despesas com amortização e encargos de dívida pública. Inciso 3. Para outra despesa, desde que abertos com recurso da reserva de contingência. Parágrafo 1º. Os créditos suplementares do que trata o artigo 2º poderão ser destinados também ao pagamento de despesas com o cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado. Parágrafo 2º. A inconclusão de categoria econômica e de grupo de despesas em projeto, atividade ou operação especial constantes da lei orçamentária e de seus créditos adicionais será feita mediante a abertura de créditos suplementares através de decreto do Poder Executivo, respeitados os objetivos dos mesmos. Parágrafo 3º. Por não se constituírem autorizações de despesas na forma do artigo 42 da Lei nº 4.320 de 64, não serão considerados créditos suplementares as alterações nas destinações, fontes de recursos realizados no exercício. Parágrafo 4º. As alterações nas destinações, fontes de recursos, poderão ser realizadas mediante decreto, desde que devidamente justificadas. Parágrafo 5º. As realocações de créditos orçamentários
que ocorrem dentro de um mesmo órgão, unidade orçamentária, programa de trabalho, ação, categoria econômica de despesa e modalidade de aplicação, não oneram o percentual para abertura de créditos suplementares autorizado no artigo 2º, inciso 3. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de crédito para financiamento de programas prioritários, observados os seguintes limites de capacidade de endividamento do município, em conformidade com as normas editadas pelo Banco Central do Brasil e pela legislação em vigor. Artigo 5º. Acompanham a presente lei os anexos exigidos pela Lei nº 4.320, de 1964, Lei Complementar nº 101, de 2000, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município e demais normas aplicáveis à matéria. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025. Rio Doce, 6 de novembro de 2024, Mauro Pereira Martins, prefeito municipal. Esse projeto também visa indicar quanto e onde gastar o dinheiro público municipal no período de um ano. Nele consta o detalhamento das receitas a ser arrecadadas e as despesas a serem realizadas ao longo de um ano. Por gentileza, Ana Carolina. Então, eu fiz um estudo, né, um pouco detalhado, mas resumido, para estar passando para vocês umas comparações que a gente sempre faz todos os anos, né? Eu fiz aqui o valor bruto do orçamento previsto para 2025 vai ser R$ 81.242.875. Deste valor, o executivo R$ 79.742.875 e o legislativo R$ 1.500.000. Aí eu trouxe também para apresentar para vocês as receitas arrecadadas de anos anteriores para a gente comparar se o orçamento está dentro da realidade do município ou não. Em 2021, o valor orçado foi R$ 31.079.560,53. E o valor arrecadado, quer dizer, o município recebeu R$ 27.020.550,31. Ou seja, se a gente comparar, o município recebeu 86,94% do valor orçado. É um valor bom, né? E ele foi crescendo, que eu vou demonstrar isso aqui para vocês. Então, quer dizer que a contabilidade do executivo foi evoluindo, a contabilidade do município está evoluindo e chegando bem próximo da realidade. Ou seja, o que significa próximo da realidade? O valor que está sendo planejado é realmente o valor que está sendo arrecadado. Em 2022, o planejamento foi de R$ 43.697.000. E foi arrecadado R$ 39.669.626,62. Ou seja, 90,78%. Quer dizer, deu uma subida, né, melhorou. Em 2023, o município planejou, orçou R$ 56.200.170 e arrecadou R$ 54.355.472,59, ou seja, 96,72%. Esse percentual está excelente, porque o Tribunal de Contas do Estado, ele pede para que seja
ou 5% maior ou 5% menor. No caso, né, de Rio Doce, foi 5% menor, né, o arrecadado, mas foi menos de 5%. Então, no ano de 2023, foi assim, um ano que eu acredito até que vai ser bem atípico, mas foi excelente. Aí eu trouxe agora o planejamento, que, assim, os dados que a gente tem até setembro de 2024, que eu retirei no site do Tribunal de Contas. Que o valor orçado foi R$ 56.641.415,19. E foi arrecadado R$ 25.038.788,07, ou seja, 45,03%. Lógico que a gente não pode comparar ainda, né? Porque não fechou o ano. Então, eu fiz uma projeção dividindo esse valor aqui arrecadado por 9, porque a gente tem até o mês de setembro, e multipliquei por 13, porque o mês de dezembro é um mês atípico e geralmente o município recebe uma arrecadação em duplicidade, como se fosse 2 meses do ano. Então, o valor seria arrecadado para o ano inteiro. Isso, gente, é uma projeção numérica, não quer dizer que isso vai ocorrer. É de R$ 36.167.138,32. Quer dizer, de acordo com o cálculo que eu fiz, o município chegaria no final do ano com apenas 63,85% da realidade. Só que no dia do nosso estudo, né, estava presente aqui a equipe técnica da Prefeitura, do Executivo, que é a contadora Stephanie, o assessor Cláudio e o secretário de Administração Alexandre. E eles esclareceram para a gente que o mês de outubro, porque não foi publicado ainda no site, o Executivo teve uma arrecadação de 3 milhões excedente. Então, quer dizer, foi uma receita que eles haviam planejado em receber e receberam. Então, esse percentual aqui vai mudar significativamente, porque 3 milhões em um orçamento de 56 milhões, mesmo que não seja, né, tanto, mas num mês Então, ele vai aumentar bem esse percentual aqui. Vai aproximar mais, né? E a gente não sabe se ainda tem mais alguma receita esporádica igual essa de 3 milhões para estar arrecadando ainda até o final do ano, porque ainda não fechou. Aí eu trouxe aqui que, comparando o orçamento que está vigente esse ano, quer dizer, de 2024, que está sendo executado, comparando o valor dele com o valor para 2025, que é o que será executado em 2025. Então, o desse ano é 56.641.415,19. E para 2025, 81.242.875. Quer dizer que eles subiram o orçamento quase 50%, 43,44%. Aí, o que aconteceu? Eu falei, não, a gente tem que verificar, né, fazer um estudo e verificar o que está ocorrendo e o que eles planejaram para estar elevando tanto esse orçamento, né? Então, eu fui lá nas receitas que eles planejaram arrecadar ano que vem e peguei imposto sobre serviços, que é o IS, peguei as principais, né, as de maior valores, para estar tentando achar o que eles planejaram e o que fez o planejamento mudar e crescer tanto. O imposto sobre serviços, que é o ISS, 6.121.000. A remuneração de depósitos bancários, o que é isso? É a aplicação do recurso que fica parado enquanto eles aplicam, e aí o rendimento de aplicação, R$
R$ O FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é o dinheiro arrecadado pelo governo federal, que ele repassa aos municípios, R$ 21.200.000. O ICMS, que é o governo estadual, repassa aos municípios, né, ele arrecada e repassa a cota parte para os municípios, de 5 milhões. E aí que vem, que eu cheguei à conclusão, que as transferências de instituições privadas, que com certeza são as condicionantes da Renova, né, no valor de R$ 37.364.175. Lembrando que isto é um planejamento de acordo com as condicionantes. É garantido? Não, né? Todos nós sabemos que vai depender da Renova cumprir as condicionantes e acontecer o repasse. Mas ele existe, né? Todo mundo sabe disso. Então, eu peguei aqui, se você pegar essas principais receitas, fora outras, né, que as menorzinhas que eu não considerei, deu R$ 74.170.730. Então, bem próximo do que foi planejado para ano que vem. Então, aqui que está a diferença tão grande do orçamento. Aí eu trouxe aqui as previsões das despesas por função. Esse ano eu mudei, porque eu trazia as previsões de despesa por secretaria. Mas a Secretaria de Educação tem a parte administrativa. A Secretaria de Saúde tem a parte administrativa. O esporte tem a parte administrativa. E essa parte administrativa, eu quis separar para trazer o que é administrativo e o que realmente é saúde, educação. Então, a função 04, que é a administração, está previsto de despesa para ano que vem R$ 7.564.078,88. A 08, que é assistência social, R$ 2.089.560,56. A função 10, que é saúde, R$ 8.364.773,13. A função 12, que é educação, R$ 8.071.200. A função 13, que é cultura, R$ 8.262.673. A função 15, urbanismo, R$ 3.700.125. A função 17, saneamento, R$ 5.725.949,66. A função 18, gestão ambiental, R$ 1.497.400. A função 20, agricultura, R$ 1.209.821. A função 26, transporte, R$ 31.286.408. E a função 27, desporto e lazer, R$ 1.005.482,08. E as demais funções, R$ 962.399. Então, de acordo com isso aqui, me chamou a atenção a função 26, que é a função de transporte, porque ela cresceu muito, ela foi para 31 milhões. Aí eu fui lá no quadro de detalhamento da despesa e verifiquei que em estradas vicinais está um valor de aproximadamente 27 milhões, que é o valor das condicionantes da Renova. Então, e acabou que o secretário de administração estava aqui. Eu fiz a pergunta para ele se essas condicionantes estariam ligadas às estradas vicinais e ele esclareceu que sim. Então, esse valor que foi
valor maior por causa, né, das condicionantes da Renova, que são repassos de instituições privadas, para fazer estradas vicinais, que deve ser, com certeza, os asfaltamentos e melhorias nas estradas. Continuando, foi verificado também os percentuais obrigatórios, né, por lei previstos, que são a educação, que é obrigatoriedade o investimento de 25%, o planejado para ano que vem vai ser 26,97%, a saúde, que o mínimo 15%, o planejado é 18,29%, o gasto com pessoal, né? Aí já é máximo, porque saúde e educação é mínimo, gasto com pessoal é máximo. O pessoal do Legislativo, o máximo 6%, o planejado é 1,89%, e o pessoal do Executivo, o máximo é 54% e o planejado é 37,11%. Então, assim, tudo que foi analisado em questão contábil, né? Está dentro da realidade, então um projeto bem elaborado, e aí vem para alguns dados em separado, que seria o limite de suplementação de 30%, é o limite máximo indicado pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público para estar permitindo, né? Eles também pediram 100% de suplementação em excesso de arrecadação. Eu acho normal, porque seria você poder aumentar uma despesa, já que você arrecadou a receita maior, então vocês estão permitindo que o município, por exemplo, arrecade uma despesa de, vamos supor, do esporte, né? Um valor, ele planejou 5 milhões, aí ele arrecada 7 milhões. Então, vocês vão estar permitindo para o município aumentar esses 2 milhões, já que eles conseguiram arrecadar 2 milhões a maior. Só se eles conseguirem arrecadar a receita maior do que foi prevista, que eles vão poder criar essa despesa. Então, está tranquilo, porque aí não vai estar criando despesa que não existe receita, né? E suplementar o valor total do superávit financeiro, que é também o saldo do ano anterior. Então, por exemplo, no final do ano agora, eles terminam com um valor, né, lá na cultura de 10 milhões. Então, vocês vão estar permitindo para eles que, além do que eles vão arrecadar no ano de 2025, mais 10 milhões, que é o que passou deste ano para ano que vem de saldo em conta, que também vocês vão estar permitindo eles criarem despesa com receita já arrecadada, né? E autorização para contratar operação de crédito, autorização para contratar empréstimo. Se fosse só assim, né, do jeito que eu estou falando, aí realmente seria uma coisa ruim. Mas não é, porque lá mesmo na lei cita que é de acordo com as normas do Banco Central, e aí já é uma burocracia enorme, vocês podem ter certeza disso, que eu já passei por esse financiamento em prefeitura. Então, também está tranquilo dentro da lei, do projeto de lei, né? Ok. Projeto em discussão. Edmundo. Só queria fazer um comentário aqui, sobre a arrecadação de 2022 só um comentário sobre o orçamento de 2022 para 2025, assim, está sendo mais que o dobro. Aí quer dizer, com esse valor, podemos dizer que Rio Doce futuramente vai ser assim, uma cidade modelo, né? Não só pelo regional, mas talvez assim, pelo até nacional, pelo o que já está fazendo, assim, o que a gente vai estar fiscalizando também a cada centavo que for destinado ao município. A gente está aqui para fiscalizar e ver onde que vai ser destinado a cada centavo. É isso, porque a gente está vendo uma arrecadação assim, mais que dobrou em 3 anos.
para o município é muito bom, assim, ainda mais sendo bem aplicado, a gente está, né, aqui na casa para estar fiscalizando e torcer para que a gestão faça um excelente trabalho para todos nós riodocenses. E mais é isso. Obrigado, presidente. Mais alguém? Projeto e votação. Selma. Aprovado. Alexandre. Edmundo. Aprovado. Sandro. Aprovado. Geraldo. Aprovado. Geraldo. Aprovado. Donizete. Aprovado. Edson. Aprovado. Mais uma vez, eu quero agradecer a Ana Carolina pela presença dela aqui, que é sempre de grande valia. E lembrando que esses projetos, antes de vir para a mesa, a gente passou pelos estudos na última semana, né? E é muito importante. Agradeço também a presença do público presente. Mais alguma pergunta? Eu quero fazer um comentário. Geraldo. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão aí fazendo a visita. Quero dar uma boa noite também a cada um que está no seu lar, nos recebendo, né? Assistindo o nosso culto. E quero fazer um comentário aqui. Quero fazer um breve comentário sobre a minha indicação número 63/24. A escola desempenha um papel essencial na forma da criança, uma vez que a sua influência se estende ao processo de desenvolvimento e indivíduo como cidadão. A instituição escolar desempenha um papel que transcende a mera transmissão de conhecimento. Sua responsabilidade estende-se ao âmbito social, exigindo que prepare o aluno para uma busca contínua pelo conhecimento ao longo da sua vida acadêmica e, além disto, auxilie no desenvolvimento da sua habilidade intelectuais nesse sentido. A escola tem a incumbência de estimular e reflexão, o aprimoramento e questionamento e a forma de inclusões crítica por parte do aluno. Dessa maneira, a inclusão desse momento e reflexão apenas uma vez ao ano não atrapalha a grade curricular do aluno, porém poderá modificar totalmente a vida daqueles que escutam a palavra. Que a palavra do Senhor seja, né, prangida nas escolas, para que os meninos possam, né, entender o que é a palavra do Senhor, né, que a oração é a base de tudo, né? Quantos jovens que estão aí, né, se suicidando, né? Então eu penso que esse momento de 15 minutos que vai ter nas escolas, nas creches, vai fazer a diferença. Eu agradeço pela oportunidade, agradeço a presença de todos vocês, da nossa, né, Carolina aí, né, a nossa contadora, da doutora Aline, todos que estão presentes, as funcionárias, né, e meu muito obrigado, agradeço ao senhor presidente também, muito obrigado. Mais alguém? Edmundo. Boa noite a todos. Fazer algumas cobranças aqui, mais uma vez, gente, sobre as estradas rurais, um descaso total. Primeira chuva que deu, ficou até comunidade assim, sem passagem. A estrada de Santana, mais uma vez, que eu estou sempre cobrando aqui,
nós estamos passando no trânsito, assim, está fazendo zigue-zague na estrada, que eu transito nela todo dia, saindo dos buracos maiores para cair no menor. E já cobramos nessa casa, vários vereadores já assim, estão sempre assim, cobrando, não sabe se é o descaso do poder público ou se é das empreiteiras aqui, das empresas que estão aqui. Um descaso com a população da zona rural. Mais uma vez também, sobre aquela ponte se não for me engano, Capitão João Martins, lá conhecido como Rua do Brejo. Primeira chuva que deu, você já fica aqui com aquela preocupação. Será que vai transbordar? Será que vai ter transtorno de novo, como foi nos anos anteriores? O córrego que eu tenho cobrado é sobre as encostas. Alguns lugares estão descendo, né, alguns lotes de algumas casas. Talvez, assim, tomar uma providência o mais rápido possível, que a gente está sempre cobrando aqui. Já fiz indicação sobre isso. E sobre, presidente, essas melhorias que está tendo aqui nas ruas, está sendo um descaso, porque várias ruas que já foram calçadas, arrancaram os bloquetes anteriores, estão colocando agora, as ruas tem lugar que está ficando piores do que estava. Está afundando com as primeiras chuvas. Isso aí, essa empresa está fazendo, ela vai ter que voltar de novo. Tudo bem, mas e o transtorno com os moradores? Sobre os quebra-mola, eu acho que a maioria dos vereadores aqui já cobraram sobre o quebra-mola nas ruas. Tem ruas aqui, principalmente a rua Raimundo Rodrigues, que eu moro lá, parece que estão fazendo pista de corrida. Vários vereadores aqui já fez cobrança sobre quebra-mola. Na reunião passada, o colega Sandro aqui fez o pedido sobre os quebra-mola, e assim, parece que o poder público cruza os braços e assim, deixa Deus dará. São coisas que a gente está cobrando aqui, por melhoria para o município, não é só assim, o individualismo, não é isso. A gente está cobrando, sempre está batendo nessa tecla, é melhoria. Aí as ruas estão afundando, fez o calçamento outro dia mesmo, você passa nas ruas, está um transtorno. Mas a empresa que pegou vai reformar, tudo bem, mas o transtorno de novo para a família. Sobre as indicações que eu fiz, sobre o loteamento que está tendo no bairro Perobas, a primeira chuva que desceu lama à vontade, em tempo de entrar em casas de pessoas. Não é que a gente é contra fazer um empreendimento, não, mas que a prefeitura fiscaliza, cobra de quem está fazendo. Sobre o bueiro ali no bairro Perobas, quando chove, a rua está quase alagando casas. São coisas que o Poder Executivo tem que estar mais presente, está cobrando, vendo o que precisa ser feito. Sobre aqui também as estradas, que eu estou sempre aqui batendo na tecla, melhoria nas estradas. É igual, está julgando quantos metros cúbicos de material que já foi julgado nas estradas rurais. O que acontece? Não tem escoamento de água, não tem nada. Primeira chuva que dá, os moradores ficam sem estrada e o material vai para onde? Assoreando os córregos. São coisas que têm condições de estar melhorando, porque eu vejo a equipe está lutando para melhorar a estrada, mas você vê só máquina na estrada, você não vê auxiliar de obras trabalhando junto. Porque sempre a gente está cobrando aqui sobre o concurso público. Na reunião passada, a colega Selma cobrou isso, a gente tem cobrado. Se está no concurso, precisa de funcionários, gente, vamos colocar, vamos dar um atendimento melhor para a área rural. E, por final, eu fiz uma cobrança do asfalto na comunidade do Jaracatiá. Se permite, presidente, eu posso mostrar até uma foto aqui. Com menos de um mês que o asfalto foi feito, a primeira chuva que deu, vou mostrar só uma foto aqui para vocês verem a situação que ficou, olha. Aí, é a empresa que está fazendo, mas é dinheiro que está sendo investido no município. Para onde que está esse dinheiro? Depois, foi gastado tantos milhões no município de Rio Doce, asfalto nas áreas rurais e tudo, mas e aí? Será que ficou serviço de qualidade? É isso aí que a gente está cobrando. Eu fiz essa indicação, assim, cobrando assim, mais respeito com a população de Rio Doce, porque o descaso está aí, assim, deixa a gente até chateado, assim, eu vejo hoje, descaso de quê? Poder público de não estar cobrando as empresas que estão aqui para fazer o serviço. O mais é isso, presidente. Obrigado pela oportunidade.
Mais alguém? Alexandre. Boa noite a todos. Obrigado, gente, pela presença aí do público aqui. Vanilda, Davi, Pastor Ronaldo e Demetriz. Desculpa aí ter esquecido os nomes. Carola, né, Carola, pelas explicações para a gente que está sempre nos apoiando. Eu queria fazer agradecimentos, parabenizar a Secretaria de Esporte, por ter começado o campeonato municipal aí, né, no nome do secretário Antônio Auro, Dinho, Gel, QV, Barra Longa, esse povo está envolvido aí na área, né? E nós jogadores também, que eu faço parte, a gente tem que pedir aqui, em nome dos jogadores, para que o pessoal, os jogadores, colaborem um pouco com os juízes, com a comissão, porque está tendo muito casos relevantes, né, de agressões, eu acho que a gente tem que levar para outro caminho. O esporte não é feito para isso, né? Pedir aos meninos que tenham consciência, que façam um campeonato mais perto, de estar ajudando também, né? Quem organiza o campeonato, que todo mundo sabe que não é fácil, né? Só queria pedir isso aí, um apoio de todos os jogadores, para que possamos fechar o campeonato com chave de ouro. Isso aí. Mais uma vez agradecer ao público de casa e obrigado a todos. Uma boa noite. Selma. Boa noite a todos e a todas. A plenária aí, voltem sempre, né? Voltem mais vezes. Sejam sempre muito bem-vindos. Eu gostaria, em nome da Secretaria Municipal de Saúde, mais precisamente, né, em nome da equipe de endemias, né, solicitar da população cooperação. Né? O ano de 2025 será para nós um ano de índice de infestação da dengue, que nós não sabemos como que nós vamos conter isso a nível de estado. A gente trabalha com sazonalidade, né? Então, a cada 4 anos, né, é previsto esse aumento de casos, e o ano de 2025 está aí. E assim, e não é por falta de empenho nem de educação em saúde, né? No último dia 8, o William, com sua equipe, juntamente com os agentes de comunidade de saúde, enfermeiros, né? Todos os envolvidos da secretaria fizeram uma manifestação lá no Passeião, andaram algumas ruas. E assim, a gente não está vendo esse retorno, principalmente não está vendo retorno por parte da população, nem cooperando. As meninas estão limpando o quintal dos outros, gente. Elas estão entrando nas nossas casas para limpar nossos quintais. Semana deve ter uns 15 dias, a Cláudia tirou uma foto, ela tirou 8 sacos de lixos de 100 litros de uma residência que não tem morador, ou seja, os vizinhos estão jogando, né? Então, assim, eu peço, né, enquanto servidora pública, enquanto enfermeira, eu preciso da colaboração também de vocês, porque nós temos um atendimento básico, né? E nós podemos aí ter sérias consequências. No mais, boa noite a todos. Muito obrigada. Mais uma vez aqui na palavra, eu quero dizer que novembro é um mês com diversas datas comemorativas, que promove a reflexão sobre temas sociais e culturais, como o Dia da Consciência Negra e o Dia de Combate ao Câncer. Essas datas incentivam discussões sobre igualdade, empatia e saúde, além de valorizar profissões que impactam a sociedade. Elas também chamam atenção para questões como os direitos dos animais e violência de gênero, promovendo um engajamento por um futuro mais justo e solitário. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Mais uma vez eu quero agradecer a presença do público presente, do público que estão em casa assistindo. Havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião. Boa noite a todos. Boa noite.